Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Acho que já estamos ao vivo aí para o nosso novo projeto. Fala, Japa, beleza? A galera começou a entrar. Éder Magno, Valdecir Santos. Como eu estava dizendo, para o nosso novo projeto Papo de Martelo. Então, se você quer ser convidado para trocar uma ideia aqui comigo, aqui embaixo, acho que aqui, pelo menos na minha tela de visualização, nessa área, tem duas carinhas. Você clica nessas duas carinhas aí, que eu consigo aceitar o seu convite. Evandro, fala Dan, beleza? Fala Alessandro, Cleiton, até minha esposa acabou de entrar aqui ao vivo. Tomar um café. Fala Marcos Saldanha. Leandro. Deixa eu só escolher aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa. Cadê? Acho que vai aparecer agora. Aguardando solicitação. Aí. Bom dia, Fala, Leandro. Beleza? Tudo certo? graças a Deus. E aí? Graças a Deus. Passando pelo momento difícil, com cabeça erguida, né? Pra gente, como a gente estava conversando ontem, a gente focar para aproveitar ao máximo esses momentos em casa para a gente pôr em dia nossas ideias. Sem dúvida, né? Nessa crise, eu acho que não só afetou a minha cidade, mas o mundo, né? Afetou a sua, o Brasil, vários e vários países estão passando por essa fase, mas a gente tem que entender que, querendo ou não, esse negócio do coronavírus é só uma fase. Ninguém praticamente poderia adivinhar que isso ia acontecer. Ninguém tem o controle total dessa situação. Eu acho que estão tentando descobrir aí uma vacina, alguma coisa que cure as pessoas. O que a gente pode fazer é aquilo que a gente já vinha fazendo. Talvez seja só adaptar. Por exemplo, o tempo que a gente tem que ficar de resguardo, porque eu concordo, né? Para evitar que passe esse vírus para mais pessoas, a gente tem que ficar mesmo isolado em casa. Mas algumas pessoas acabam ficando isoladas e perdendo tempo, tipo, fazendo coisas que não vão crescer lá na frente, né? Porque eu acho, não sei se você concorda também, que a gente não sai de uma situação dessa igual a gente estava antes. Por exemplo, ou as pessoas vão sair pior do que estava antes, ou elas têm a possibilidade de sair melhor, né? Depois desse surto, né? O sarrafo aumentou, né? Então, assim, os fortes vão continuar passando por esse momento, vai aproveitar essa oportunidade para estudar, para melhorar capacidades pessoais, né? Em qualquer área que seja, né? No nosso caso, o martelinho, mas em qualquer área que seja, né? A pessoa vai aproveitar esse momento para evoluir. E tem aquelas pessoas pessimistas que já vai pensar o contrário. Não tem nada que pode ser feito. O que eu vou fazer? O mundo vai parar, o mundo vai entrar em colapso e não adianta eu me esforçar. E aí, para essas pessoas, é difícil mesmo, né? Não, é como diz Tony Robbins, né? Se você acha que vai dar certo, você está certo. Se você acha que nada vai dar certo, você também está certo. Porque quem faz é a sua cabeça. Com certeza. Esse é um princípio básico, né? Eu acho que muitas das pessoas queriam tempo para aprender alguma coisa nova. Por exemplo, eu estou com uns 3 livros aqui em casa que estava parado, que eu estava pedindo tempo para poder terminar de ler eles. Estava pedindo tempo para poder fazer um novo projeto como esse daqui. Só que algumas pessoas vão aproveitar esse tempo para colocar em prática aquilo que já planejavam antigamente, aquilo que já desejavam. E basicamente é o que você falou, né? Algumas outras pessoas vão meio que se acomodar. Ai, talvez não seja a hora de melhorar agora. Ai, para que eu vou ler um livro agora se eu tenho outras coisas mais importantes para fazer? E aí, quando volta a girar a roda do mundo de novo, da economia, elas ficam querendo estar de novo nessa posição, né? Elas ficam querendo ter tempo para fazer as coisas que não fizeram quando tinha tempo. É meio louco pensar nisso, né? É, vai virar aquela correria, né? Puxa, agora eu tenho que correr atrás do tempo perdido, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, mas não aproveitou para se
se preparar, né? É, Assim como a mola, né? Se a gente pensar numa mola, antes dela dar aquela impulsão, ela tem que se contrair, né? Então esse é o momento da gente se retrair um pouco, encurtar, reunir forças, né? Para quando a mola esticar, a gente ter essa propulsão que a gente espera, né? Para a gente poder alcançar o que a gente espera, né? Então, para isso é importante esse tempo para a gente poder parar, pensar, planejar e aí a gente seguir o nosso caminho, né? Esse tempo vai ser muito importante para quem tem uma mente positiva, para quem tem uma mente que está focado em continuar crescendo. Esse é um tempo importante para todos nós. sem dúvida. Para quem não está entendendo aqui, a gente já entrou meio que conversando, já até entrando nesse assunto aí também, que também está relacionado à nossa profissão. O Leandro, eu já conversei com eles acho que umas 3 vezes a gente já bateu um papo, né? Praticamente, Já, já. por vídeo, assim. Para quem sabe ou quem não sabe, ele foi aluno da nossa primeira turma de treinamento do Martelando Resultados. Na verdade, eu acho que ninguém deixa de ser aluno do treinamento. O treinamento praticamente sempre está atualizando ali. Hoje a gente tem o grupo do Telegram, a gente está sempre conversando. E aí, como é que tá? Como é que tá desenvolvendo os trabalhos? Como é que tá o treinamento? Ele continua ainda? Enfim, e eu acabei selecionando ele aqui para a gente bater um papo hoje. Mas quem não sabe um pouco da sua história, eu pelo menos sei um pouco dela, sei que sempre, independente se está parado ou não, você está fazendo curso. Esses dias você estava fazendo um curso de oratória, né? Eu procuro estar sempre fazendo curso, né? Aproveitando o meu tempo para estar sempre melhorando, tanto pessoal como profissionalmente, né? Então, assim, e agora esse tempo, né, que a gente vai ter em casa aí, o legal é que as aulas do Martelando Resultado ainda está disponível para a gente, mesmo quem foi aluno da primeira turma, dá para a gente rever as aulas, continuar estudando, né, continuar progredindo, isso é legal. Com certeza. E para quem não te conhece, para quem não sabe quem você é, tem como você contar um pouco da sua história? Como você entrou no Martelinho de Ouro? Como é que você foi parar nesse mundo meio louco aí? Cara, é engraçado, né? Eu morei 10 anos, no total, morei 10 anos no Japão. E em 2008, quando começou, né, essa crise mundial, que teve consequências no mundo todo, eu estava no Japão, trabalhava no estaleiro, né, soldando navio, algo totalmente diferente, um serviço braçal e pesado, né, comparado com o martelinho de ouro, é um serviço bem diferente. Eu estava no Japão e aí eu comecei a assistir alguns vídeos sobre o que fazer se eu voltasse para o Brasil, o que eu poderia trabalhar. E aí eu vi sobre o martelinho de ouro. Achei muito interessante isso, mas lá no Japão eu não achava nenhum curso para fazer. Então pensei, bom, quando chegar no Brasil eu quero aprender isso. E aí acabei voltando por motivos familiares e tal, mas não deixei apagar essa vontade, essa chama de ser um martelinho, né? E aí, há 2 anos atrás, eu comecei a me esforçar mais para aprender essa área. Fiz um curso presencial numa escola X e assim, aprendi a noção, aprendi o básico. Sou grato a isso, né? Porque sem isso eu não almejaria algo maior. Então, sou grato por isso. E comecei a trabalhar fazendo pequenos serviços na rua, com delivery, né? Fazendo martelinho de ouro, mas aquele negócio, né? A gente só consegue melhorar aquilo que a gente tem conhecimento de que não está bom e que pode melhorar. Se a gente acha que já está bom, então a gente está no nosso teto, né? Está no nosso limite. E aí eu comecei a fazer os serviços delivery, comecei a postar nas minhas redes sociais, e aí uma empresa, né, uma empresa grande aí do Brasil, me contratou, me perguntou se eu tinha interesse de trabalhar como martelinho de ouro no regime de CLT, com carteira assinada. Uma empresa que tem lojas no Brasil inteiro, e eu aceitei porque assim, eu achava que para mim naquele momento era importante eu participar mais, fazer mais martelinhos, e essa seria uma oportunidade. Estou nessa empresa até hoje e continuo fazendo os meus serviços fora, né? E aí no ano passado, não, no ano retrasado, né? Eu sou da primeira turma, já tem 2 anos, 2018, né? Que você começou esse projeto. No final do ano você começou com esse projeto do Martelando Resultado, e por eu acompanhar os teus trabalhos nas redes sociais, eu tinha, aí meu sarrafo subiu, né? O que eu fazia, eu falei, não, isso aqui não dá, eu preciso evoluir. E aí, assistindo as suas aulas, eu via que as aulas que você colocava, as dicas, as sacadas que você colocava no YouTube, tal, já aqui no Instagram também,
já tinham me ajudado bastante a melhorar os meus resultados, só com essas aulas gratuitas. E aí eu falei, bom, esse projeto Martelando Resultado, você tem uma atenção mais especializada nessa área, mostrando o passo a passo, por que fazer o que faz, como fazer o que faz e como entregar o resultado que se entrega. Então eu procurei, conversei com você e tal, e aí eu consegui, graças a Deus, consegui participar dessa primeira turma do Martelando Resultados, e como você disse, continua sendo um aluno seu para sempre, né? Não um aluno só seu, mas um aluno dessa área, porque acho que a gente nunca deixa de aprender, né? Você aí com 8, 9 anos, você está aprendendo a cada amassado que você pega, você aprende. E eu também. Então, assim, eu acredito que isso é importante para a gente, essa vontade de evoluir. Nunca achar que já está bom o suficiente. É a questão do copo meio cheio ou meio vazio, né? Meu copo está sempre meio vazio, sempre tem mais para colocar, sempre tem mais conhecimento para absorver. E eu procuro essas oportunidades para isso, né? No meu local de trabalho e também no delivery, sempre que chega um amassado novo, eu, antes de fazer, porque antes era meio que no automático, amassou aqui, primeiro eu preciso empurrar ali, vou dar uma aquecida, eu empurro e eu continuo trabalhando. Hoje não, hoje eu dedico um tempo antes de começar o amassado para estudar o amassado, né? Como que aconteceu, tentar, como você disse na primeira aula, né? Ver o amassado de trás para frente, né? A gente vê o amassado, mas imaginar o que aconteceu antes, por que está daquela maneira, como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer para diminuir o meu esforço e aumentar a qualidade do meu trabalho. Então, isso que eu procuro fazer hoje, né? E graças a esse curso que eu fiz com você e todo o aprendizado que eu tenho adquirido nesses 2 anos de martelinho. É que, na verdade, eu não sei se você concorda, se você também viu, participou do primeiro papo de martelo, as coisas, elas meio que vão se encaixando e se moldando, assim como esse projeto vai acabar acontecendo daqui um tempo, daqui mais para frente. Talvez trocar uma ideia, igual a gente esteja trocando aqui, seja o clique, seja o start para quem está do outro lado, para você que está aí vendo esse bate-papo, evoluir, crescer. Por quê? Porque boa parte daquilo que eu enfrentei é o que o Leandro enfrenta e enfrentou também para alcançar melhores resultados, para ampliar o faturamento. E é o que eu conversei com o Alessandro, com aquele cara ali do primeiro. Ele não é aluno do Martelando Resultados, ele acabou entrando aqui e a gente bateu um papo quase durante 1 hora. E o que ele falou acabou de ser parecido com aquilo que você falou. Bom, você sempre teve vontade de aprender. Eu acho que é uma das coisas que não dá para ser praticamente ensinada, né? Vontade, força de vontade. Isso aí tem que nascer com a gente mesmo, né? É quase como você saiu lá do Japão, já queria meio que aprender o martelinho de ouro. É quase como uma coisa que te puxasse para isso e você não consegue escapar, né? Por mais que às vezes você fala, não vou fazer isso, mas com o tempo, alguma coisa na sua cabeça fala, cara, mas não é isso que você quer? Não quer isso que você quer aprender? E a vontade aliada à técnica, que são a combinação explosiva, né? Porque se você só tem vontade e está no caminho errado, cara, você não vai chegar nos resultados que você quer. É igual pegar o carro, querer ir para a praia, igual eu falei para ele o exemplo. Só que você está dirigindo na pista que vai te levar para as montanhas. Quando você está com a vontade, está com conhecimento, um passo a passo de faz isso, faz aquilo, primeira essa etapa, você começa a meio que pensar, né? Que talvez o que barre as pessoas de alcançar um resultado ou de aproveitar esse momento que a gente está de recesso, parado, para evoluir, aprender alguma coisa nova, seja, tipo, não entender o que pode acontecer para frente. Tipo, o cara fica pensando só no momento. Não fica pensando, pô, se eu usar esse momento para aprender alguma coisa, mais para frente eu tenho a possibilidade de crescer, mais para frente eu tenho a possibilidade de voltar e voltar melhor ainda. E no martelinho de ouro é assim, né, cara? Quando você para nessas primeiras etapas e aprende a pensar, basicamente você cria um caminho, você cria uma direção para conseguir resolver vários e vários tipos de problema, né? Eu acho muito importante, até um tempo atrás, conversando com você, e você mencionou algo nesse sentido, né? Que não adianta a gente praticar, não adianta comprar um capô ou pegar no ferro velho um capô, uma porta para treinar, se você não tem noção do que você está fazendo. Né? Não adianta você treinar o errado. Né? É claro que treinar é importante,
mas em treinar com sabedoria, você saber o que você está fazendo, entender o que você está fazendo, não fazendo piloto automático, né? Então, hoje, eu procuro pensar dessa forma. Não adiantaria eu só treinar, eu só praticar. Eu tinha um capô aqui em casa que eu treinava, né? E aí acabou que eu acabei desfazendo por outros motivos, não porque eu me acho bom já o suficiente, por outros motivos eu acabei desfazendo desse capô. Mas assim, não adianta a gente só praticar, a gente só treinar, se a gente não tem noção do que está fazendo, né? Então, eu acho importante isso, a gente parar um pouco, aproveitar esse momento para a gente entender o que a gente faz. Seja no martelinho, seja em qualquer área da sua vida, né? Você entender o porquê que você faz aquilo. Você parar para pensar e sair um pouco do piloto automático, porque já que, entre aspas, ninguém está produzindo nesses dias, aproveitar esse momento para a gente aprender, para a gente evoluir em sentido pessoal, em sentido espiritual, que seja, em sentido profissional, e aproveitar esse momento para ser aquele momento que a mola retrai para depois ela dar essa propulsão, né? Então, acho que mais importante do que fazer, do que praticar, é a gente entender o porquê que a gente está fazendo, a gente entender o propósito daquilo que a gente está fazendo para a gente conseguir ter um resultado satisfatório ali na frente, logo quando esse momento passar, né? E você acha que, tipo, isso foi uma das grandes sacadas que você acabou aprendendo ali no Martelando Resultados? Porque como é que eram os seus trabalhos antes de fazer o treinamento e como é que eles estão evoluindo hoje? Como é que eles estão andando? Não só em questão, tipo, de faturamento, que eu acredito que tenha sido alavancado, né? Porque ali dentro você não só aprende as técnicas para se fazer os amassados, que são importantes, mas eu colocaria em primeiro lugar a pensar, né, e a agir como um profissional, a agir como um martelinho de ouro. E também, quando essas duas coisas acontecem, eu acho que você aprende a se valorizar, né? Você começa a entender. Você é um cara que eu acompanho os seus stories, e um que eu acabei pegando, copiando ali, colocando na internet. Foi uma grande sacada, cara, que você colocou, que era... Eu nunca vi a Coca-Cola reclamando da Dolly. Eu nunca vi a Coca-Cola tipo, fazendo propaganda para denegrir a imagem da Dolly, ou até mesmo, pelo amor de Deus, Dolly, por que você cobra esse valor pelo refrigerante? Por que você cobra esse valor pelas coisas, né, pelas bebidas que você vende? Enfim, porque aí as pessoas podem falar, pô, mas a Coca-Cola é uma empresa gigantesca, milionária, mundial. A Dolly é outra também muito grande. Por que eu, pequenininho, martelinho de ouro, vou ficar me comparando com essas empresas? Mas o fundamento, né, essa base dessa ideia que você postou naquele story, ela pode ser usada para tudo, né, cara? Independente se você é a Coca-Cola, se você é a Dolly, quem quer que você seja, né? Porque assim, a questão de você, o valor que você dá para o seu trabalho ou para você como pessoa é seu, né? Eu não preciso pegar para mim o que não é meu. Eu não preciso. É claro que para quem está começando, é o meu caso também, né? Não quero passar a imagem também de que eu sou já um excelente profissional. Eu estou começando, 2 anos no martelinho, eu acho que é pouco, né? Porque eu tenho ainda uma vida toda aí para continuar trabalhando e continuar aprendendo. Desculpa. Mas assim, o valor que eu coloco nos meus trabalhos tem que ser compatível com o resultado que eu entrego. É claro que quando a gente está começando, é natural a gente cobrar menos para a gente ter uma clientela maior. Isso é natural. Mas a partir do momento que você está entregando um resultado legal, aí você para de, como você mesmo diz, você para de brigar por preço. Você começa a brigar por qualidade. Você começa a mostrar o resultado do que você entrega, e aí fala, não, que eu entrego, eu cobro isso por esse motivo. Não é só empurrar o amassado de dentro para fora. Olha só o que tem, olha as dificuldades. Olha que nesse caso eu vou ter que remover a porta do seu carro, vou colocar na bancada, depois eu vou ter que alinhar de novo essa porta. É claro que é só dobradiça, mas em alguns casos não é só uma dobradiça, né? Você precisa ter um conhecimento certo para desmontar, para montar. Você mostrar para o seu cliente o porquê que você está cobrando aquilo, ele também vai entender. Não, realmente, isso vai dar trabalho, não é só empurrar como eu imaginei, não é só jogar água quente, igual eu vi no YouTube, né? Muita gente brinca, mas isso aqui eu vi no YouTube, é só jogar água quente, empurrar de dentro para fora, ele volta. Nem sempre, né?
Muitas das vezes você vai precisar ter todo um trabalho até você começar a dar o primeiro impacto, né? E até, não sei se o teu irmão tá vendo aí, mas eu sou fã dele também pelo trabalho que ele faz, essa parte de desmontar, de montar, né? Embora ele também faça martelinho, não estou dizendo que ele não faça martelinho, só faça isso. Mas essa parte de montagem, desmontagem, né? Até se ele estiver vendo aí, obrigado, né? Por esse trabalho que você faz. E algumas vezes você começou a mostrar também como que faz para desmontar, para remover uma porta, para remover uma maçaneta, uma fechadura. Isso tudo faz parte do martelinho. Isso tudo faz parte do valor que você coloca no final do seu trabalho, né? A diferença de preço e valor, né? A gente não dá um preço, a gente passa o valor do nosso trabalho, porque ali vai o nosso tempo, o tempo que a gente tirou para aprender, para melhorar, e o tempo que a gente envolve antes de começar a fazer o trabalho. Então, a partir do momento que você consegue agregar esses valores no seu trabalho, aí é consequência, né? Você conseguir faturamentos maiores. Sem dúvida. E a galera hoje, ela tem muito receio desse sistema que praticamente no martelinho de ouro ele é novo, de se ensinar, de se passar uma ideia online, do jeito da maneira que a gente está fazendo aqui. Eu diria que 90% dos alunos do Martelando Resultados são casos parecidos com o seu. Eles já participaram de um treinamento presencial, seja o famoso treinamento presencial de 3 dias, ou até mesmo de 10, 15 dias, um mês, e depois acabaram entrando para o Martelando Resultados para adquirir mais conhecimento. Eu gosto de dizer que o Martelando Resultados ele tem a possibilidade de preencher as lacunas ali que foram deixadas, né? As falhas que foram deixadas, talvez, pelo um treinamento presencial. Você que já esteve desses dois lados, treinamento presencial, treinamento de martelinho de ouro online, qual que é a grande diferença? Qual que é talvez a maior diferença que foi assim para você? Cara, eu imaginei que você faria uma pergunta dessas, né? Porque assim, a gente sempre Colocando conversa na sobre fogueira, isso, né? Não, porque assim, a gente sempre conversa sobre isso, sobre continuar aprendendo sempre, né? É, cara, se tem alguém aqui de curso presencial, se tem alguém aqui que vende esse curso, a minha intenção não é essa de denegrir a imagem de cada um. Mas hoje, eu observo, eu vejo da seguinte maneira, que um curso presencial talvez seja lá o nosso ensino primário, o nosso ensino médio, né? O ensino primário, vamos dizer assim, fundamental, né? Você vai aprender a segurar uma alavanca, talvez, para quem nunca teve noção, como era o meu caso, a força que você começa a usar é muito básico, né? Muito básico. Você vai pegar amassadinhos como se fosse um granizo, e aí às vezes você fica 1 hora ali para tirar aquele amassado e tal. Então seria como se fosse ali um ensino fundamental, um ensino, né, primário, e o Martelando Resultado, esse curso online que a gente tem, esse curso à distância, já seria como uma universidade EAD, que tem validade e que você consegue ver na prática o resultado, né? Porque é diferente de quando você está começando no curso presencial, você não sabe nem qual o resultado que se entrega, porque muitas vezes o pessoal fala assim, não, o martelinho de ouro, ele vai melhorar o resultado, mas se você olhar assim, você vai ver os defeitos. Tá, para quem nunca pegou numa ferramenta, nunca viu de perto um martelinho de ouro, pode ter essa noção, pode ter esse entendimento. Mas a partir do momento que você consegue mostrar nos seus cursos o resultado, e você move a sua câmera, fala, não, olha só, não está enganando o seu cliente, você está mostrando o resultado que se entrega nesse ângulo, com essa posição de luminária, pegando a luz externa. Isso é como se fosse uma universidade. A pessoa está aprendendo ali o que ela vai levar para a vida toda, para se tornar de fato um profissional, e não um amador da área do martelinho de ouro. Porque amador tem uns montes aí nas cidades, né? Cobrando 20, 30, 50 reais no amassado, e acha que isso eu já não é nessa área de martelinho de ouro, mas eu trabalhava antes no comércio, né, de perfumes, cosméticos, e tinha gente lá que tinha a seguinte mentalidade. Antes de eu vir para Cuiabá, eu trabalhava como boia fria, ou trabalhava limpando o quintal, e eu ganhava 20 reais por dia, 10 reais por dia, para ficar o dia inteiro no sol. Então, agora, aqui nessa profissão, se eu ganhar 30, 40 reais, já está bom demais.
cara, cabeça pequena, né? Então você imagina, só porque tem profissões que se pagam menos, eu preciso me comparar a elas. Enquanto a pessoa que se prepara, a pessoa que de fato procura aprender a entregar um resultado melhor, ela pode cobrar o que ela acha justo pelo trabalho dela, né? E esse curso online, esse curso EAD que a gente tem, eu considero assim, dessa maneira, como uma graduação, já uma graduação, até mesmo uma pós-graduação, porque você sai daqui entendendo não só do amassado, mas o porquê que te levou a tomar aquelas decisões para levantar o amassado daquela maneira. Por que uma ferramenta de madeira ao invés de uma alavanca? Por que usar um toquinho de madeira ao invés de usar direto a alavanca empurrando? Né? E a gente até aprende a fazer ferramentas, né? Eu acho isso legal. Agora a minha ferramenta preferida lá, o meu pino preferido é uma chave de fenda cortada, né? Que é o meu pino preferido. Mais ou menos isso. Né? E não necessariamente o mais doido disso tudo, que eu sempre paro para pensar, é que não são coisas complexas, não são coisas extremamente difíceis, ou até mesmo você precisa ter equipamentos modernos, ultrassônicos para tirar o amassado. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu gosto de pensar que quanto mais você exclui técnicas, quanto mais você exclui ferramentas, mais na simplicidade você coloca ali, do início à finalização do amassado, mais tem a capacidade de melhorar o resultado, e quando você melhora o resultado, você tem mais confiança para pegar trabalhos mais difíceis, consequentemente você consegue ampliar o seu faturamento, né? São coisas, a galera talvez ache que são grandes complicações. Meu Deus, isso é um dom, eu nunca vou conseguir aprender isso, não tem como entender isso. Porque, eu não sei se você concorda, tudo que é passado lá, até mesmo nas aulas de terça-feira, cara, não são teorias. Não são, tipo, um dia na vida do martelinho de ouro vai acontecer isso. Isso daqui que a gente está conversando é muito simples para mim vir aqui, apertar um botão. Hoje o escolhido foi você para a gente bater um papo e bater um papo sobre a profissão. Talvez porque é aquilo que eu vivo, né? É quase como se fosse um documentário daquilo que a gente vive, daquilo que eu vivo, agora daquilo que você está vivendo, daquilo que o Alessandro, o primeiro cara desse episódio Papo de Martelo, também vive. Ele está naquela fase de treinar na bancada, começando a colocar a mão ali e fazer alguns carros. Enfim, quando eu faço uma aula, seja ali para terça-feira, ou quando eu faço uma aula para o treinamento Martelando Resultados, é algo que, querendo ou não, você vai enfrentar, né? É algo que, querendo, não tem como escapar. Se você quer melhorar a granulação, você vai precisar passar por etapas. O fato não é se você vai usar, né? O fato não é se você vai usar, mas quando você vai usar aquela técnica. Quando você vai usar. Porque eu lembro muito bem da nossa primeira conversa, eu acho que deve fazer quase um ano, mais um pouquinho de um ano, que você tinha pegado uma Duster, eu acho que era uma Duster, que você tinha cobrado, eu acho que R$ 1.200. Se eu tiver errado, pode falar. E acho que 2, 3 dias antes eu tinha postado uma aula de uma porta de uma Duster lá no treinamento, né? Como remover a maçaneta também. Praticamente você precisou fazer boa parte daquilo que você viu na aula, naquele trabalho que você estava fazendo, né? Sim. Até você tinha postado também como remover a maçaneta da Duster, né? Seu irmão tinha mostrado como remover a maçaneta da Duster também. E eu falei, olha só, eu já estou pondo em prática agora, né? E naquela época, Wallace, para mim, R$ 1.000 de faturamento num carro era algo assim, puxa vida, eu comprei demais, né? Será que eu fui justo? Será que, caramba, R$ 1.000 para fazer um martelinho de ouro? Caramba, será que eu não cobrei demais? Será que eu não meti a faca no cliente? E hoje eu vejo que não, cara, que não mesmo, porque valorizando o meu trabalho, mas também valorizando essa profissão nossa, né, cara? A gente não pode se nivelar por baixo, porque tem gente que cobra 30, a gente baixar os nossos valores, né? Eu digo não só o valor financeiro, mas os nossos valores também, porque se a gente ama essa profissão, a gente vai valorizar. Se a gente tem valor por essa profissão, a gente vai valorizar ela. Tanto como a qualidade do trabalho que a gente entrega, como também como negociar com o nosso cliente. E como eu estava conversando com você ontem,
Essa semana passada mesmo eu já peguei um outro carro, R$ 1.000 também. Na semana anterior, um outro carro, R$ 900. Então, assim, não é algo exorbitante. Talvez quando eu cobrar 3, 4, 5 mil num carro, aí eu falo assim, caramba, agora sim meu nível subiu de fato, né? É, Mas é consequência, né? Porque a gente não, como eu procuro sempre focar nisso, a gente não precisa baixar os nossos valores porque outras pessoas não têm os mesmos valores que a gente. A gente não sem precisa dúvida. se jogar para baixo. As pessoas, às vezes, elas costumam a se nivelar como o mercado funciona. Elas não querem se nivelar como alguém que está acima, às vezes, fora da média do mercado, né? Porque conscientemente ou até inconscientemente vai dar trabalho. É por isso quando eu posto algum vídeo chamando alguém para vir para a aula, para as aulas que eu vou fazer na semana que vem também, que vão ser 3 aulas, e coloco lá, cara, nessas 3 aulas eu vou te ensinar o caminho, né? Qual que é o passo a passo que você precisa fazer para alcançar um faturamento de R$ 1.000 em um único dia, quiçá, alguma das vezes, ultrapassar esse valor em apenas um único trabalho. E às vezes o cara iniciante, ele não chega a deixar comentários embaixo. Mas o cara que já tem 5 anos, 10 anos de profissão, 20 anos, 30 anos de profissão, esse que deixa o comentário, esse que deveria falar, pô, cara, mas como será que faz para ter um faturamento desse? Como é que será que faz para fazer esse tipo de trabalho? A primeira coisa que eles colocam é mentira, isso é impossível. E vão além. Tem caras que colocam até comentários bem ofensivos ali em relação ao trabalho. Esse trabalho foi trocado, esse trabalho foi pintado. Essas pessoas que deveriam correr atrás de conhecimento, que deveriam ficar inquietos, né? Caraca, o cara tá falando isso. Será que não? Eu vou ver ali nem para ver se não é verdade isso que aconteça. Será que não tem base no que ele tá falando? Será que se eu não colocar isso daqui e aplicar no meu dia a dia, não vai melhorar as coisas? Acabam nem participando das aulas e continuam nesse mesmo mundo, continuam lidando com a profissão dessa maneira. Porque é muito louco isso. Você fazer um bom trabalho e achar que o seu trabalho não vale, né? Olha que doideira isso que você acabou de falar, né? Pô, eu cobro R$ 1.000 para fazer um trabalho e eu fico pensando, pô, será que meu trabalho vale isso? De vez de pensar, pô, cobrei R$ 1.000, vou fazer o meu melhor trabalho e mais para frente, eu acho que isso está acontecendo com você agora. Cara, eu achei que eu cobrei até barato, porque eu não sei se já chegou a acontecer. Às vezes você vai lá, pega um trabalho com esse valor ou acima desse valor, faz o trabalho, entrega para o cliente fica até feliz, né? Pô, valeu, cara, muito obrigado, gostei do resultado. Às vezes ele até te fala, cara, sabe quanto que eu fiz uns orçamentos aqui? Fui numa concessionária, era um orçamento para trocar. Fui numa funilaria e pintura, era 2, 3 vezes mais do que você cobrou. E você fica com aquele grilo achando, cara, eu não deveria ter cobrado esse valor pelo trabalho, né? Mas é isso mesmo. Teve uma vez que uma porta de um Ford Ka, até tá no meu canal, acho que você comentou na época também, eu cobrei na porta, se eu não me engano, foi R$ 700 que eu cobrei na porta. Era duas portas do Ford Ka. Mas a porta dianteira, só de eu soltar a massa de calafetação, o amassado já voltou por completo. Então não precisei fazer nada. Só desmontar o forro, não deu nem retoque, nada, assim, de precisar corrigir na ferramenta. Mas a porta de trás, sim, deu trabalho. Então praticamente ficou R$ 700 para a porta traseira. Aí, beleza, o cliente veio buscar. Aí eu falei, caramba, né, R$ 700, cobrei numa porta. Tá certo que eu demorei ali para fazer, tive que desmontar a porta, tirar a porta, pôr na bancada e tal. Mas o cliente gostou e tal. Aí ele falou, cara, você acredita que eu fui numa outra oficina ali, me passaram um orçamento de R$ 1.800. Meu Deus, como eu cobrei barato. Por isso que na hora que eu falei 700, ele pagou dando risada, pagou em dinheiro e deu risada. Falou, não, beleza, pode fazer. Então, assim, só que assim, também tem aquele caso, né? Acontece muito, às vezes, de tem alguns martelinhos, infelizmente, no Brasil todo, que são arrogantes, que são prepotentes, né? Chega, esse cliente mesmo, ele disse que chegou na oficina do cara, o cara lá de dentro da oficina, ele só olhou lá para fora e falou, não, você não dá para fazer martelinho, não. Aí falou, dá uma olhada no meu carro, vamos lá para você dar uma olhada no meu carro. Ele falou, não, não dá. Nesse caso eu vou ter que pintar a porta inteira, R$ 1.800. Aí eu falei, pô, mas você nem olhou meu carro? Não, mas só daqui já dá para ver. Então, assim, o cara não teve nenhum trabalho de ir lá para olhar, né?
ou talvez porque não tinha técnica para conseguir, de fato, melhorar aquilo ali, ou porque acha, eu não quero saber desse tipo de serviço. E aí ele veio até mim, eu cobrei R$ 700 no martelinho de ouro, achei que foi bem cobrado, porque eu fiz o martelinho de ouro, mas ele disse que o cara tinha passado 1.800, só que o cara ia pintar essa lateral dele inteira, as duas portas, ia desamassar e ia pintar as duas portas, né? Então, assim, tem profissionais e tem profissionais nessa nossa área, né? Tem aquelas pessoas que se acham melhor que todo mundo que não, e se quiser é isso mesmo, e tem aquelas pessoas que vai justificar o porquê que tá cobrando esse valor, o porquê que está chegando, né? Não é um valor aleatório. Eu fecho o olho, deixa eu ver, um número aqui, R$ 700. Não, você sabe o que você vai fazer nela. E aí, nosso mercado tem desses dois tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que valorizam e aquelas pessoas que se acham deuses também, que não tem. E aí, essas pessoas é difícil para essas pessoas evoluírem também, porque elas chegam num ponto que elas já estão no topo, elas já não têm mais o porquê nem conversar com o cliente, porque elas se sentem os deuses, né? Eu não preciso nem conversar com esse meu cliente, meu preço é esse, se você quiser é esse. Né? Mas ela não tem esse trabalho todo de explicar. Então, com o tempo, essas pessoas também fatalmente vão estar fora do mercado, né? Porque a gente não pode ser dessa maneira. Não estou dizendo que ela não pode cobrar o valor que ela acha que tem que cobrar, mas o que ela tem que valorizar o trabalho dela, mostrando por que ela está cobrando aquilo, não um valor aleatório. Sem dúvida, porque eu acho que o que a gente vende para o cliente, antes mesmo de fazer a remoção do amassado, talvez seja a sensação de que ele nunca teve ali, né? Quando você aprende, vai aprimorando essas técnicas. É igual as pessoas perguntam, hoje eu não tenho problema nenhum em falar do meu faturamento, falar de quanto eu cobro num trabalho. Isso para mim, um tempo atrás, já tive até um certo receio, né? Por que eu vou ficar falando isso? Por que as pessoas querem saber isso da maneira que a gente está falando tão aberto aqui? Enfim, mas o que eu começo a ver, o que eu comecei a testar naquilo que eu coloco em todas as aulas, teste, 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 é que antes mesmo de vender a remoção do amassado, você vende para o seu cliente ou para os melhores clientes a sensação de que ele nunca esteve ali. E não necessariamente você precisa falar para o cliente, se quiser fazer comigo é tanto, eu vou fazer granulação, vou fazer ondulação, vai ficar muito bom no final. Mas trazer ele para participar um pouco desse processo. Porque quanto mais você educa esse mercado de trabalho que a gente funciona, que é o martelinho de ouro, acho que as cervejarias começaram a... Tudo, cara. Se você pegar a base de como as coisas começaram a ser valorizadas, essas coisas gourmet, por exemplo. A cerveja gourmet, ela começou a ganhar o mercado porque praticamente as pessoas que bebem a cerveja começaram a falar como ela é. Cara, essa cerveja é puro malte, tem mais lúpulo, o processo de fermentação é desse jeito. Quando você vê isso, você fala, cara, será que é isso aí mesmo? Vou tomar uma cerveja. E aí você começa a notar a diferença de uma Pilsen para uma gourmet. A mesma coisa de lanche. Por exemplo, aquele lanche que é vendido ali numa barraquinha por R$ 10. E você vai lá comer um lanche gourmet. Cara, o lanche gourmet, o hambúrguer é feito de carne Angus, o queijo é um queijo não sei da onde, o pão é um pão caseiro, assado no forno a tantos graus. E o martelinho de ouro é a mesma coisa. Existem clientes que estão em um bom número, eles não são pequenos esse número, que simplesmente acham que a nossa profissão é só empurrar o amassado. É só catar, colocar, empurrar o amassado. E vão existir esses tipos de clientes, assim como nos outros mercados, cara, para o resto da vida. É uma coisa que a gente não tem controle. Mas quando a gente começa a expor a nossa profissão dessa maneira, a conversar sobre ela, a ensinar o cliente, cara, isso é granulação, isso é ondulação, o amassado pegou debaixo de um reforço, a mostrar mesmo, trazer ele para um pouco do nosso mundo, mesmo que ele não tenha tanto relevância. Mande para ele um antes, um depois. Olha aqui, o trabalho que deu para fazer aquilo que você achava que era um amassadinho. Tive que tirar a porta, colocar na bancada, soltar todo o chicote, enfim. Ele começa a entender, caraca, cara, esse trabalho não é um trabalho só de empurrar. Ele começa, por mais que seja pequeno, por mais que seja a passos pequenos que a gente lida com isso. Só que a curto, médio, longo prazo, eu diria, isso não acontece de uma hora para outra. A longo prazo, os clientes que você começa a trazer para a sua oficina ou aqueles clientes que começam a te procurar são parecidos com esses, né? Por exemplo, eu ensinei um cara, esse cara tem um amigo no churrasco que também gosta de carro, então quando ele vai bater o carro,
quando ele bater, ou se tiver batido, ou se tiver um amassado, ele já vai me procurar quase que sabendo mais ou menos como é o meu valor. É assim que uma empresa como a Mercedes, que vende carro, se diferencia de uma empresa como a Volkswagen, que vende Gol, por exemplo. As pessoas já vão na Volkswagen sabendo que o Gol é um determinado valor. As pessoas já vão na loja da Mercedes, ontem eu até falei isso na aula, sabendo o valor daquele carro, né? Só que se você não fica pensando, pô, cara, eu não sei o que fazer, eu sou refém desse mercado, só vem na minha oficina, né, clientes que querem preço, não querem um bom trabalho, você está fadado ao fracasso. Porque você só fica olhando aquele ponto de vista. Você não abre a cabeça, né? Você não expande a sua visualização, você não dá um zoom out, como eu falo, não sai da oficina, não pensa fora da oficina e enxerga o mercado por um todo. Porque não é diferente. Na minha cidade, na sua cidade, na cidade de todo mundo que está participando aqui nessa aula, que vai participar, que vai ver depois, existem pessoas que vão comprar o lanche mais baratinho e existem pessoas que vão comprar o lanche gourmet. Existem pessoas que compram a cerveja barata, existem pessoas que compram a cerveja cara. Existem pessoas que vão comprar roupas baratas, existem pessoas que vão comprar roupa cara. E poderia passar o dia inteiro, né? Existem pessoas que moram em casas relativamente mais baratas, existem pessoas que moram em condomínios ali, que vivem um outro estilo de vida. Essas pessoas, às vezes, estão dispostas e querem. O mais louco é que elas querem. Elas procuram. Elas estão tentando É meio que um status, né? É meio que um status. Eu paguei tanto para arrumar meu carro, né? Vira quase que isso, né? Elas estão tentando achar, né, profissionais iguais a gente. Iguais a mim aqui na minha cidade, iguais a você na sua cidade, que vão fazer o que elas querem, entregar um bom trabalho e relativamente cobrar um valor justo. Olha para você ver que louco. Você vai lá, cobra R$1.000 do carro e às vezes o cliente acha que você cobrou barato. Isso é doido de pensar, né? Tipo, puxa vida, cara. E eu achando que tinha enfiado a faca no cliente aqui. É bem isso. É uma frase que você sempre fala, pode parecer clichê fora do contexto, mas depois que você começa a entender a lógica por trás disso, né? É que quem vem por preço vai embora, né? E é mais ou menos isso, né? Porque esse cliente que ele quer preço, se você cobrou 50, o outro cobrou 80, ele vai fazer com você. Se amanhã o outro cobrar 30, ele vai embora. Ele não é fiel ao trabalho, ele quer preço, né? E aí, esse tipo de pessoa não adianta você correr atrás, porque sempre vai ter alguém que vai cobrar mais barato, sempre vai ter alguém que vai ter um boleto a mais para pagar naquele dia e vai fazer de graça praticamente para... Até teve um que colocou um comentário aqui agora há pouco, por um café e um maço de cigarro, né? Não, paga lá um cigarro e um café para mim que tá bom. E tem pessoas que vai cobrar o valor justo. Então, se a gente procura só aqueles que querem preço, a gente vai estar se nivelando por baixo. A gente vai estar correndo atrás das migalhas que caem para a gente. Não, a gente não precisa se contentar com as migalhas, né? A gente tem um pão inteiro aí para a gente dividir, não precisa ficar só com as migalhas, né? A gente tem uma fatia grande aí do mercado, como você sempre comenta, que é uma profissão que está começando ainda, né? Ainda está começando o martelinho de ouro, se você for parar para comparar com funilaria convencional, com outras partes, outros serviços, né? É um serviço que está engatinhando ainda, então tem todo o mercado aí para frente. Mas se a gente que está no começo, a gente se prostitui, vamos dizer assim, a gente se nivela por baixo, vai ser uma profissão que nunca vai ser valorizada. Eu diria que é o futuro, né? Martelinho de ouro ele é o futuro das profissões da estética, eu acho. Pelo menos na área relacionada à recuperação, tem muita coisa ainda para se aprender durante a remoção do amassado. Citando aquele exemplo que você falou, às vezes o profissional, por ter anos de experiência ali, 10, 20, 30 anos, ele acaba se fechando e achando que é impossível aprender num treinamento online, igual a gente está conversando aqui. Cara, eu aprendo tanta coisa fora de martelinho de ouro e trago para o martelinho de ouro, acho que você é a mesma coisa. O que tem a ver um curso de oratória com martelinho de ouro? Por exemplo, as pessoas podem pensar, cara, mas se você começar a falar bem, você vai conseguir mostrar para o seu cliente mais do seu trabalho. Se mais você conseguir mostrar para o seu cliente aquilo que você faz, como eu estava dizendo também, mais valorizado você é. Você consegue explicar de uma maneira simples, mas eficiente, né?
Oratória, eu acho que tem boa parte desse tipo de ensinamento. E essas pessoas, elas ficam fechadas, elas acreditam... Eu acho meio louco quando alguém me pergunta, Wallace, o mercado de martelinho de ouro está saturado? Saturado, cara? O mercado de martelinho de ouro está saturado? Dá uma volta, até hoje, que é para todo mundo estar em casa. Pega seu carro, dá uma volta no centro aí da sua cidade, anda por ela toda. Se não tiver os carros na rua, você vai ver todos nas garagens. Aqui olhando para a direita aqui, tem 2 garagens dos meus vizinhos. O vizinho do meu lado tem 3 carros. Tem 3 carros na garagem dele. O vizinho da frente tem 1 carro. O vizinho do lado direito ali também, 2 carros na garagem. Ó, 3 casas tem 5 carros, 6 carros quase aqui. Existem muito mais trabalho do que a gente precisa. A demanda é muito maior daquela que você precisa. O problema é você ficar se comparando com um mercado que quer valor, né? Que quer preço, não quer valor. Porque aí você fica brigando e não tem muito o que fazer. Não está sob o nosso controle falar para o cliente, pô, cara, o cara ele quer pagar barato, ele não quer um bom trabalho. O que está sobre o nosso controle, eu acho que esse do maço de cigarro e o café, foi um rapaz que deixou um comentário ontem na aula. Ele falou que eu acho que era em Florianópolis, estavam cobrando R$ 30 para fazer a remoção de um amassado lá. Mas eu tenho certeza que tem profissionais lá que, assim como nós, também estão cobrando 1.000. Também devem estar cobrando mais que R$ 1.000 para se fazer talvez um martelinho de ouro ou talvez um processo de funilaria. E se não tiver, melhor ainda. Se não tiver em Florianópolis um cara que cobre R$ 1.000 para fazer um trabalho, você pode ser esse cara. Se na sua cidade não tiver um cara que cobre esses valores para se fazer um trabalho, melhor ainda. Você pode ser esse cara, né? Você pode ser o primeiro cara. É só largar esse grupo aí, que as pessoas trabalham, e se dedicar, cara. Colocar qualidade, começar a aprender o que é a remoção de um amassado e começar a colocar resultado nos trabalhos, né? Vai da gente valorizar o nosso trabalho, né? Porque quem vem por preço vai embora por preço, né? Então, assim, hoje esse cara tá pagando 30. Se muita gente se colocar nessa condição de fazer por 30, amanhã ele vai estar pagando 2 por 50. Não, é 2 por 50. E aí, assim, a pessoa vai estar sempre jogando para baixo, né? Porque é claro que o cara quer pagar pouco. É claro, se eu tivesse a oportunidade de levar o carro para o Wallace desamassar e ele me cobrar R$ 50, por que eu vou querer pagar 1.000? Mas o trabalho do Wallace não vale 50, o trabalho do Wallace vale 1.000. Então, se eu quero levar o meu carro, né, para ele arrumar, eu tenho que pagar o que ele acha justo, né? Sempre vai ter quem vai querer pagar menos, né? É quase que a gente vive num mundo de licitações, né? Vai fazer a licitação para uma obra pública, quem cobra menos entrega o resultado que se espera, né? Mas nem sempre um trabalho gourmet, um trabalho, né, refinado, vai ter o preço de um trabalho comum, de um trabalho na média, né? Se você entrega algo acima da média, você não precisa cobrar o que está na média, né? Você pode cobrar o que você acha justo. Com certeza. E aproveitar esse gancho aqui para a gente finalizar, você acha que o Martelando Resultados te ajudou nessa jornada? Você acha que o investimento que você fez lá, eu já te perguntei isso, aquela primeira vez que a gente acabou conversando, valeu a pena? Você teve um retorno sobre o investimento do treinamento? Não só ajudou, como tem ajudado até hoje, né? Isso vai ser... Na área de martelinho de ouro, foi o melhor investimento que eu fiz, né? Foi o melhor investimento que eu fiz, porque ali eu aprendi tanto a remoção de amassado em si, né? Como você... Ela é por módulos, né? Amassado pequeno, amassado médio, amassado grande. Não existe um amassado fácil, amassado mais ou menos, amassado difícil. Né? Você classifica por tamanhos, porque o amassado pequeno pode ser que te dê muito mais trabalho do que um amassado grande, né? E vice-versa, né? Mas, assim, tanto na remoção do amassado em si, como também de entender que eu preciso pensar antes de começar a fazer o serviço. Eu preciso sair do meu piloto automático. E aí, quando você vê que o simples é o difícil, que o simples que é o mais difícil, você fazer o simples que é o mais difícil, né? Você pegar uma espátula de borracheira e transformar ela numa excelente ferramenta de martelinho.
Você pegar um cabo de vassoura, cortar eles em vários tamanhos e fazer vários toquinhos de madeira para você tirar diferentes tipos de amassado. Você pegar uma chave de fenda, cortar ela para fazer um pino de aço, né? Poxa, são coisas que talvez em outros cursos já falam, isso aqui, essa ferramenta custa R$ 200. Se você quiser usar ela, se você quiser ter esse resultado, você precisa comprar essa ferramenta aqui. E é R$ 200. E você mostra que não, você quer ter esse resultado aqui, para tirar isso aqui, essa chave de fenda aqui que custa R$ 4,90, você corta a ponta dela, você dá né, você faz um polimento na ponta dela, pronto, você já vai ter um pino de aço aqui para você tirar esses pequenos granulados. Tarará. Então, assim, você aprender a fazer também as suas ferramentas, que isso volta lá no começo, talvez o seu tio, né? Você aprendeu com o seu tio, né? Talvez o seu tio, quem ensinou o seu tio, eles fabricavam as próprias ferramentas, né? A primeira vez que eu vi um vídeo de martelinho de ouro, né? Que foi em 2008, foi no Globo Repórter, e um senhor que ele usava um chifre de boi como uma ferramenta. Ele colocou o chifre, ele é arredondado e a ponta dele era arredondada, né? Então ele colocou um cabo ali e tal, fez uma maneira de se tornar uma alavanca, e com aquele chifre, com a ponta arredondada e macia, ele ia tirando os amassados. Então, olha só, quem imaginava que um chifre de boi podia ser uma ferramenta? Quem imaginava que uma espátula de borracheiro poderia ser uma ferramenta para você entregar um resultado legal? Um cabo de vassoura que você quebrou lá na sua casa quando estava varrendo, você quebrou o cabo de vassoura, você, em vez de apanhar da sua mulher com ele, porque você quebrou a vassoura dela, você transforma ela numa ferramenta para você fazer dinheiro. Então é isso, cara. Você, não só, o Martelando Resultado não só me trouxe a noção de como remover de fato o amassado, mas como abrir minha mente para fabricar minhas ferramentas caso necessário, né? Você pegar uma mola de fusca, uma mola de Kombi, transformar numa espátula rabo de peixe, né? Então, assim, são conhecimentos, são ensinos que você passou ali que eu vou levar, com certeza, enquanto eu estiver nessa profissão, e eu espero que seja para o resto da vida, eu vou tá tirando proveito desse curso, né? Então, o investimento, se a gente parar para pensar e diluir ele pelo tempo que você vai pôr em prática na sua vida, fica praticamente irrisório, né? Fica algo... Um dos cursos que eu fiz, o cara dizia assim, que o caro, ele fica barato com o tempo. Se você dilui pelo tempo que você vai tirar de proveito daquilo ali, o caro fica barato com o tempo. Não estou dizendo que o seu curso é caro, mas estou dizendo que fosse R$ 50 mil um curso, como o rapaz falou aí, que o outro lá queria cobrar dele 40 trabalhar de graça e mais 40 mil depois, né, para poder ensinar a profissão. E eu tenho certeza que esse valor, eu ia pagar esses R$ 40 mil e ele não ia aprender o mesmo que aprende num curso desse EAD, né, porque o conhecimento do dia a dia, né, que você passa ali, todo amassado é um carro diferente, é uma técnica, não uma técnica diferente, mas uma maneira diferente de você entrar no amassado, você fabricar suas próprias ferramentas, você abrir a sua mente para você entender como que você pode cobrar pelo seu trabalho. Então, são coisas que um curso presencial, que o cara vai ficar um mês ali, ele não vai aprender. Não vai aprender, infelizmente, não desvalorizando os cursos presenciais, mas a sua rotina de trabalho ali é diferente de você pegar uma escola de martelinho que tem só peças na bancada e a pessoa chega ali e vai fazendo pequenos amassados. Então, esse martelando resultado é isso, é uma faculdade de martelinho. Agora soou até meio estranho você falando, porque eu também falo dessa maneira das ferramentas. Só que quando eu falo das ferramentas, eu vi você falando, em nenhum momento a gente não está falando que essas ferramentas modernas, essas ferramentas construídas para martelinho de ouro, elas não funcionam. De fato, elas funcionam. Mas a grande questão, não sei se você acaba concordando comigo também, é que as pessoas acabam comprando elas sem necessariamente saber como elas funcionam. É quase como se dá uma Ferrari para alguém que nem aprendeu a dirigir e falar, vai meu filho, senta aí no carro, um dos melhores carros do mundo, talvez para algumas pessoas, um dos mais bonitos do mundo, enfim. Mas a pessoa não sabe nem dirigir. Ela entra ali, aperta o botão, acelera, acaba causando um acidente. Vai no muro e acabou. É igual essas ferramentas. Elas funcionam, cara. Elas foram criadas para cumprir o papel que elas foram criadas ali. Eu gosto daquelas direita à esquerda, acho que elas compõem um conjunto de ferramenta muito bem. Elas resolvem, né? Elas entram ali em determinados cantos dos amassados, mas não necessariamente
para quem está começando, se for o seu caso aí do outro lado que está vendo, que vai ver, enfim, você tem que focar em ferramentas no começo. Você tem que focar, talvez não só no começo, né? Você tem que focar, se você quer desenvolver, no conhecimento. Que seja vendo as minhas aulas, que seja vendo o meu canal, que seja qualquer outro canal, que seja qualquer outro treinamento. Quando você for fazer um treinamento, é isso que você tem que aprender. Muito mais relevante do que aquilo que você vai usar, é como você vai usar. Muito mais relevante do que sair fazendo, é se perguntar como eu vou fazer, como eu vou colocar aqui a mão na massa, como eu vou executar um bom trabalho. Porque a vantagem que se tem em pensar dessa maneira é que você está aberto a todo tempo. Eu, acho que foi semana passada, na sexta-feira, no último dia que a gente trabalhou, o meu irmão estava fazendo um capu de um Voyage e a ferramenta não estava chegando lá. Cara, eu tinha uma varetinha daquelas fininhas também, de mola de carro, uma bem fininha mesmo. Falei, Rafa, já sei. Vamos arredondar a pontinha dela, vamos passar no esmeril, lixar aqui o cantinho. Ela vai entrar nesse pequeno acesso, vai chegar até o amassado e vai dar para fazer. Cara, dito e feito. Muito mais importante aquele pedaço de ferro que estava ali jogado, enferrujado no canto. Eu tenho vários ferrinhos lá. Foi esse pensamento que eu tive ali na hora, que todo mundo pode ter. Cara, será que se eu não pegar, como é que tá aqui o contorno da lata? Será que eu não for entortando a ferramenta, ela não vai chegar até lá? Ela não vai resolver? Eu acho que essa é uma grande questão. Se você aí do outro lado quer, assim como o Leandro, é difícil, às vezes é igual aquele filme Matrix. A gente pode falar desse mundo, a gente pode mostrar esse mundo. É louco, as pessoas... Eu mostro... Ontem eu fiz um da Mercedes. Da Mercedes não, do Jetta. Não sei se você chegou a ver aquela borda do paralama amassado. Eu coloquei lá no meu canal no YouTube um processo, várias etapazinhas, no início à finalização, e tem um comentário lá embaixo. Você pintou esse amassado. Essa peça foi pintada. E eu fico pensando, cara, como é possível? Eu mostrei várias etapas. O carro, a peça foi tipo tirada, colocada na mancada, etapa da granulação, etapa da donação, tipo finalização, ou até mesmo nessas aulas que eu faço terça-feira, 3 horas de aula, às vezes tem um comentário depois lá. Cara, nessa etapa, no finalzinho, que é a última etapa, depois de ter feito tudo, lixado, polido, aí foi a hora que ele trocou o paralama, pintou e colocou no carro. Já depois de pronto. Tipo, a pessoa, por mais que a gente esteja falando isso, a gente esteja aqui abrindo o que a gente ganha, a gente esteja abrindo um pouco do valor do nosso trabalho, ainda existirão pessoas que não acreditarão nisso. Ainda existirão pessoas, ai meu Deus, treinamento online não funciona. Ai meu Deus, ferramenta artesanal não funciona. Então, tenha em mente, sou eu que escolho, é o Leandro que escolhe, é você aí do outro lado que escolhe qual grupo você quer pertencer. Você quer pertencer ao grupo que, cara, não acredito nessa parada, mas eu vou tentar fazer isso, vou testar isso, só para falar que deu errado. E você começa a testar e vê que não é bem assim. Ou simplesmente você pode ser aquele cara que, eu não acredito e pronto. Estão acabando com a profissão mesmo, e é assim que estão. Porque essas pessoas encontram apoiadores. Essas pessoas encontram os seus admiradores. Estão acabando com a profissão. Estão acabando com a profissão. Aí aparece o terceiro. É isso mesmo, vamos se juntar. Estão acabando com a profissão. E é louco, porque elas ficam nesse grupo, né, cara? Mas quando a gente faz isso, talvez o Papo de Martelo, o canal, seja para a gente apoiar o outro grupo. Esse grupo que acredita, antes mesmo de acreditar em mim, eu acho que você acreditava que você era capaz de fazer o trabalho. Antes mesmo de acreditar em nós dois aqui, a pessoa que está vendo tem que acreditar nela. Que ela também pode ser possível. E isso é a grande... Uma coisa. Eu acho assim, se não quiser acreditar em mim, em você, tá certo também, beleza. Não tem nada contra, não é contra mim ou contra você. Mas põe em prática, tenta colocar em prática na vida para ver. Faz o teste para ver se dá certo ou não. Aí você vai tirar suas conclusões por você mesmo. Se o que você está dizendo é verdade ou é mentira. Mas antes de julgar como verdade ou mentira, põe em prática, põe no seu dia a dia para ver se dá certo ou não. E aí depois você tira suas conclusões. Mais ou menos isso, né, Wallace? Finalizando é mais ou menos isso, né? Porque querendo ou não, quanto mais conhecimento, eu ia finalizar mais ou menos assim, quanto mais conhecimento você tiver
e colocar em prática, não achar que ler 100 livros, achar que você é um intelectual. Se você ler um livro e colocar aqueles ensinamentos em prática, é melhor do que ler 100. Se você ver uma aula que passa no meu canal e colocar tudo daquela aula em prática, é melhor do que você ver todos os vídeos lá. Se você ver uma sacada e colocar essa sacada em prática, é melhor do que ver tudo, né?